Você pensa que descontentamento político é só coisa da atualidade? Pois se engana. O cenário é a Primeira República, o período que antecede as eleições presidenciais de 1922. Os candidatos são Nilo Peçanha, carioca, apoiado principalmente pela oligarquia gaúcha, e o candidato do eixo São Paulo-Minas Gerais, o governador mineiro Arthur Bernardes. Acontece que Bernardes é reconhecido pelo Exército como um candidato antimilitar. Para piorar as coisas, o jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro publica o conteúdo de 2 cartas em que Bernardes havia supostamente enviado para um líder mineiro, contendo pesadas ofensas aos militares. Mais tarde foi comprovado que essas cartas eram falsas. Alguém havia falsificado essas cartas, ainda antes da eleição. É isso mesmo que você está ouvindo. Fake news, já em 1921. Arthur Bernardes vence a eleição em março e iria assumir em 15 de novembro, aniversário da proclamação da República, isso em 1922. Em junho, o governo utilizou forças do exército para intervir numa situação política em Pernambuco. O clube militar se manifesta e se mostra descontente com a ação do governo, que, em contrapartida, manda fechar o clube militar. É a partir daí que tem início então o movimento tenentista. O primeiro ato é a tomada do forte de Copacabana. Os tenentes tomam o forte, o governo cerca o forte e já nas primeiras ações dos tenentes o forte é bombardeado tanto pelo ar quanto pelo mar. No dia seguinte a grande maioria dos rebeldes se rende, mas um grupo ainda resiste. Novamente o forte é bombardeado por tropas do governo. Os rebeldes então decidem sair pela praia de Copacabana, 17 tenentes e um civil que adere ao movimento. Os 18 do forte saem ao encontro das tropas do governo. Na troca de tiros, 16 foram mortos. 2 ficaram feridos, Eduardo Gomes e Siqueira Campos. 2 anos após o episódio do Forte de Copacabana, num 5 de julho, data escolhida a dedo, justamente para lembrar aquele ato heróico dos 18 do Forte, os tenentes se rebelam em São Paulo e tomam a cidade. Ficam em São Paulo até 27 de julho e então movimentam tropas a oeste e se estabelecem no Paraná, perto da Foz do Iguaçu. Ali enfrentam tropas do governo e ficam até junho de 1925. Ainda no ano de 1924, há um outro movimento tenentista no Rio Grande do Sul. Comandado por Luiz Carlos Prestes, há enfrentamento e após alguns embates, esse grupo de revoltosos vão para o Paraná e se encontram com a Coluna Paulista. A partir dali, unificadas, passa a ser conhecida como Coluna Prestes. Essa coluna percorre 24 mil quilômetros pelo interior do Brasil. Qual é a finalidade? A finalidade é conseguir apoio popular, é conseguir aumentar o movimento para fazer uma revolução ainda maior. Esse apoio não vem, esse aumento do grupo não acontece. A coluna nunca passou de 1.500 integrantes, entre saídas e entradas, integrantes nunca passou de 1.500. E em 1927, então, os remanescentes dos revoltosos que ainda estavam no movimento resolvem irem para o Paraguai e para a Bolívia, encerrando o movimento. A coluna não consegue, não alcança o objetivo almejado pelos tenentes, mas sem dúvida vira um simbolismo para aqueles que não estavam contentes com a política vigente. As motivações do movimento tenentista
precisa ser entendida primeiro no contexto militar. Há um descontentamento com as escolas militares, há um descontentamento com a falta de vagas para subir de posto. Mas há também que se entender o contexto da sociedade. Existe um descontentamento dessas classes intermediárias do Exército, tenentes e capitães, mas principalmente tenentes, há um descontentamento com os seus superiores, com os quadros superiores, que, segundo os tenentes, apoiavam ou eram coniventes com políticos corruptos, com políticos corrompidos. Então o movimento tenentista tem uma questão institucional do Exército, mas tem também uma questão social muito importante. É importante enfatizar que o movimento tenentista ele é exclusivamente do Exército.